E eles disseram: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 em outro lugar. Por isso que temos certeza e convicção que não vamos retornar para casa vazios, da maneira que nós viemos aqui, Senhor. Queremos voltar mais perto de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se alguém veio vazio, possa o Senhor encher. E se alguém veio e trouxe um pouco, o Senhor possa multiplicar. E voltar com a porção dobrada, Senhor. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Já que nós estamos em pé, irmãos, o pastor já falou aqui o meu nome, pastor Balbino Mota. Estamos na cidade de Campinas, estado de São Paulo, e atendemos ali a região ali, onde Deus nos deu ali uma, 2 almas, um pequeno rebanho. Nós vamos ali atendê-lo. Trago a saudação da minha esposa, irmã Luzia, e dos irmãos em Campinas, e é onde nós pastoreamos. E Deus que abençoe vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui estamos em pé, no livro de Isaías, capítulo de número 53. Deus que abençoe o pastor Oswaldo pela confiança, amigo que nós temos caminhado junto aqui, companheirismo, e nos dá a confiança de pregar aqui no seu púlpito, um privilégio. Deus que abençoe o pastor, toda a sua família. Isaías 53, assim nos diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito,
Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Maravilhoso Deus. Mais uma vez, elevamos a Ti as nossas vozes em oração, em agradecimento à leitura da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, que o Senhor possa nos usar em favor dos Teus filhos que aqui vieram, Senhor, como sempre o Senhor tem feito, e pedimos que o Senhor continue fazendo nessa noite, para a honra e glória do nosso amado, bondoso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos, poder assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir uma nota aqui. Quem toca aqui tem condição de dar mais uma nota para nós aqui. Um Ré maior. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, não na minha voz, mas na letra desse hino. E aí você poderá entender o que Deus pôs no meu coração para falar para vocês essa noite. Eu estava ali no quarto quando chegamos de viagem, e o Senhor pôs uma mensagem no meu coração, pastor Walter, tive até liberdade, fui lá no seu acervo ali, peguei uma mensagem. Então, essa mensagem é sua, depois eu vou devolvê-la, né? Então, eu dou graças a Deus que foi algo que Deus nos deu enquanto eu estava ali descansando. Falei, vou pegar essa mensagem aqui. Aí pedi uma folha de papel para o pastor. A gente passou dos 50, a gente já tem que anotar. Você não esquece. E espero que a igreja preste atenção na letra deste hino, não na minha voz. E espero que você irá entender o que o Senhor pôs no meu coração para falar para vocês. Se tiver alguém aqui que não conhece ou não aceitou a Jesus Cristo ainda como seu Salvador, bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém que está afastado da mesa de ceia, que Deus possa te abençoar. Se tiver alguém que está necessitando do Senhor Jesus Cristo, em cura, libertação, espero que você possa alcançá-la nesta noite. E assim a honra e a glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Ré. Talvez eles aqui não vão conseguir me acompanhar. Claro, porque eles talvez nem conheçam a letra desse hino, mas vocês podem dar uma ajuda em nome de Jesus Cristo, melhorar um pouco aqui mais. Vejo no sol o esplendor do meu Senhor, vejo nas estrelas o fulgor do seu amor. Em tudo mais que na terra ama o céu, mesmo até nas plantas posso ver o dedo seu. Vejo além do véu os querubins a cantar, e no céu azul as estrelas a brilhar. Nisso tudo posso perceber quem é Senhor. É Cristo, Rei da Glória, nosso eterno Salvador. Dá para pegar, irmão? Dá para pegar um som mais baixo um pouco? Sei que sabe a voz. Aleluia. Glória a Deus. Vejo no sol o esplendor do meu Senhor, vejo nas estrelas o fulgor do seu amor. Em tudo mais
que na terra, mar ou céu, mesmo até nas plantas posso ver o dedo seu. Vejo além do véu os querubins a cantar, e no céu azul as estrelas a brilhar. Nisso tudo posso perceber quem é Senhor. É Cristo, Rei da Glória, nosso eterno Salvador. Mesmo sendo nécio, sábio, pobre ou réu, venho a contemplar a potente mão de Deus. Aves, tudo enfim me dizem que Ele é Senhor. É Cristo, o Rei da Glória, nosso eterno Redentor. Era miserável, condenado a morrer, todos nós éramos, mas Cristo deu-me vida, decidiu me reviver, e na minha vida o caminho aplanou. Devo então dizer que em mim Ele é Senhor. Glória a Deus. Deus que abençoe vocês. Logo mais nós vamos voltar a cantar esse hino de novo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque eu senti do Senhor de louvar o Senhor com esse hino. Eu estou com a mensagem: a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Esta mensagem, o profeta usou a leitura, eu procurei ler na íntegra, acompanhando aqui a forma, ou a leitura que o profeta fez. Essa leitura é pregada, foi pregada no Tabernáculo Brando em 3 de abril de 1953. E eu gostaria de ler alguns parágrafos para vocês, igreja. E eu estava ali louvando o Senhor, eu estava ali na secretaria, eu vi a igreja louvando, até pus a cabeça ali para poder sentir aquela unção. E eu pude perceber pelos hinos, porque ali na secretaria também os hinos falam conosco, ali nos inspira. Eu senti que essa mensagem de hoje é de Deus, porque na hora que eu estava lendo na Bíblia algo a respeito aqui de cura divina, o irmão estava aqui louvando o Senhor sobre cura divina. Aleluia. E eu tive que olhar um pouco ali na janela um pouco para deixar escapar um pouco a pressão, sentir algo maravilhoso. Então eu espero que vocês entendam e vocês recebam e sejam beneficiados para podermos realmente receber o que viemos buscar nesta noite. Essa mensagem que nós citamos aqui no parágrafo, eu vou ler aqui o parágrafo de número 39. O parágrafo de número 39. Acho que quando a gente lê a mensagem é um pouquinho demorado. E muitas vezes alguns pregadores que pregam direto, né, é mais fácil, porque aí é como se fosse uma metralhadora rápida, né? E aqui com a mensagem na mão é mais lenta, né? Cartucho por cartucho. Eu vi o exército tinha uma arma chamada FAL, né? Tinha um mosquetão que era cartucho por cartucho e o FAL era automático. E também aí os dois lados é bom, mas não é esse o assunto que nós vamos estar falando nisso. Então o parágrafo de número 39, deixa eu me localizar aqui. 37 o profeta encerrou aqui a leitura, 38. O 39 direto aqui, o profeta diz: agora,
Desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês. Falando agora, vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave, e vamos uma pequena espaçonave ou aeronave. Vamos voltar 100 milhões de anos antes do mundo existir. Vejo no sol o esplendor do meu Senhor. Se vocês prestarem atenção no hino, vocês vão entender um pouco melhor. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir. Antes mesmo de haver uma estrela em qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. E ainda conseguindo mais um versículo aqui, um parágrafo aqui, diz: e agora nós observamos, vinha à existência uma pequena luz branca. Nós a chamamos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. Lendo aqui esse primeiro parágrafo, nós vamos observar uma coisa. E depois, eu espero que lá na frente vocês possam compreender um pouco sobre isso. Porque Deus é perfeito em três. Então aqui nós vamos ver aqui a existência de três coisas. Espaço, tempo e luz. Espaço, tempo e luz. Nesse espaço, tempo e luz, uma daquelas coisas permaneceu no seu natural. Pastor Oswaldo, lembra ontem nós estávamos ouvindo o pastor Carlito pregar falando dos quatro três. As 4 tribos de Israel, e cada uma daquelas tribos tinha uma cabeça de tribo e mais duas tribos, né? E mais uma como cabeça. E foi um assunto maravilhoso, né? Pena que o tempo acelerou muito. Então, isso só fez ilustrar mais e mais. Aqui eu me veio a lembrança nisso aqui para ilustrar a pregação do nosso irmão ali ontem. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa, igreja. 2 coisas avançaram, uma parou. Então veja, espaço, luz e tempo. Uma ficou estacionada. Por isso que, ou não por isso, aí nós chamamos de eternidade. Nós que o tempo parou, está parado. E o profeta diz que Deus, ali não se podia ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. Todo aquele espaço era Deus. Então, não adianta deixar uma brechinha, que não tem como, irmão. Aleluia. Vocês vão perceber que que não tem espaço para o diabo na vida de um cristão. Todo espaço é Deus. Aleluia. O irmão Brana, quando ele estava falando na mensagem Cristianismo no verso idolatria, ele diz assim: para que dar tanta honra a esse fanfarrão chamado Papai Noel? Não é assim? E nós podemos dizer nessa noite: por que nós vamos dar tanta honra e tanta atenção para esse fanfarrão chamado Satanás, chamado diabo, que adoece os filhos de Deus? E vocês verão que no decorrer dessa mensagem, nós vamos até o meio da mensagem, pastor Oswaldo. E o irmão Brana nem sequer fala de Satanás.
Ele procura toda a honra, dá toda a honra e toda a glória a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o espaço, ou todo aquele espaço era Deus, no princípio era Deus. Agora, então falamos aqui espaço, tempo e luz. Um ficou parado, não tem mais como fazer nada. Aquilo era Deus e aquilo é Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então você percebe aqui que aí nós vamos aqui para... Deixa eu ler aqui um outro parágrafo aqui. O parágrafo de número 41. E agora nós observamos vir a existência um pequeno ou uma pequena luz branca. Agora ele toma mais duas coisas aqui. Ele agora tomou mais a luz. Note que agora ele não mexeu mais com o espaço. Aleluia. Irmão e irmãs, igreja do Senhor, escute coisa aqui. Tem coisa que não precisa mexer mais. Está consumado. Aleluia. Está feito. Está feito. A sua salvação está feita, irmão, está consumado. Não adianta você vestir uma sainha curta por aí, pintar o beiço e cortar o cabelo. Não adianta. Verdade. Deus não é aquele pescador que pesca e depois o peixe escapa. Não tem como. O profeta diz que tem pessoas que morrem de medo de cometer o pecado. Agora, se estamos pregando para eleito, nós já sabemos que o eleito não peca, mas aí somos ensinados por que ele não peca. Não estamos mandando pecar. Não é isso? Estamos justamente dizendo o que a palavra diz. Que o que é nascido de Deus... Sei que vocês iam... O que é nascido de Deus? Aleluia. O que é nascido de Deus não peca. Então, podemos avançar aqui agora. Então vamos aqui agora. Nós que ele não mexeu mais com o espaço. Tem coisa que não mexe. Casamento não se mexe. Casou, está casado. Até que a morte se separe. Filho não se mexe, não tem negócio de eu vou dar esse menino, vou dar essa menina, eu vou adotar esse, eu vou adotar aquilo. Não se mexe. Vocês são sábios, eu tenho certeza absoluta. Tem coisa que não se mexe. Não tem como um filho chegar e dizer, você não é meu pai. Não tem. Hoje tem. Ora, se para o homem não tem a ciência, não tem como, que já tem o DNA aí para pegar, né? Imagina Deus. Não adianta chegar e dizer, não, o pastor Oswaldo não é o meu pastor. Tem coisa que não mexe. Não adianta. Ligado na terra, ligado no céu. Aleluia. Jezabel não tinha Elias como seu profeta, mas Elias era profeta de Jezabel. Deus determinou, irmão, está consumado, está consumado. Aleluia! Glória a Deus! Ele levou sobre si todas as nossas dores, está consumado. Não tem como o diabo pegar aquela dor e trazer de volta para você. A não ser se ele não levou ainda, mas se ele levou, se ele não levou ainda, irmão ou irmã, essa noite é dia de você pegar e entregar para ele isso aí. Aleluia! Glória a Deus!
Tem gente que fala, vou entregar para o diabo, nada. Põe isso para Jesus, porque ele é o carregador de fardo. É ele o carregador de fardo. Jesus Cristo. Vocês podem dizer amém? Amém. Sei que eu estou no meio do povo pentecostal. Aleluia. Que crê em cura divina. Que crê nos dons na igreja. Outro dia eu estava pregando, eu disse, e eu costumo dizer isso, porque não eu que digo a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não se constitui em palavras, mas em virtude, poder. Não é simplesmente abrirmos, chegar o tempo de uma grande nova revelação. Será que é isso que a igreja está precisando hoje? Nós estamos precisando do poder de Deus. Porque o irmão Brenda disse que o evangelho não é, o profeta dizendo na mensagem, as 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. O profeta disse que o evangelho que Jesus mandou pregar não é palavra, é poder. Que ele vive, ele ressuscitou e nós somos testemunha viva deste poder. Louvado o nome do Senhor. Dá vontade de tirar o paletó já, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Que questão de uma igreja morta, de uma igreja medrosa. O diabo quer levar-nos para uma condição de até nós pegar a mensagem mormona e ficar tremendo. Não, mas quem sou eu? Quem sou eu para ler a mensagem mormona? Quem sou eu para poder entender esse parágrafo? Você é um filho e uma filha de Deus, irmão. Essa mensagem é para você. Aleluia! Mas uma coisa nós temos certeza, que ela não é apenas letra. Quem é que sustenta o nosso casamento? O poder de Deus. Quem é que sustenta nossas vidas? O poder de Deus. Às vezes fala, eu não tenho poder nenhum, que nada, irmão. Você tem poder, sim, porque Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Oh, Jesus maravilhoso. Vejo no sol o esplendor do meu Senhor. Vejo nas estrelas o fulgor do seu amor. Oh, irmão. Oh, igreja. Que Deus maravilhoso. Nós podemos ainda avançar um pouco aqui no versículo, no parágrafo de número 41. E então, como que ele estava ali, ele em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria. E esboçou tudo este quadro em sua mente. E ele disse, haja luz. E um átomo se partiu e começou a se desprender. E o átomo explodiu. A primeira explosão atômica. E então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas. Enquanto a umidade, seja o que fosse, começou a se dissipar, e os átomos se partiram, e após algum tempo veio uma estrela, ou um pedaço ou um projétil, que voou e saiu flutuando pelo ar. Ele o observou por talvez alguns milhões de anos. Meu irmão, oi igreja, é bom quando Deus nos observa ali, ao menos por 1 ano, 2 anos. Eu não aguento mais essa luta, pastor. Eu não aguento mais esse problema. Deus está te observando, irmão. Que imagina. Deus está observando o que é que você vai fazer com isso. Não é? O que é que você vai fazer com essa dificuldade? O que você vai fazer com esse problema? Com esse gênio? Ele está observando o que você vai fazer com isso. Você vai levar ele para casa lá e guardar, ou você vai jogar isso fora. Ele observando como
100 milhões de anos, talvez como 100 milhões de anos, e então parou. Ele não tinha pressa. Oh, eu gosto disso, irmão. Aleluia. Ele não tinha pressa e ele não tem pressa. Deus não é aquele como nós que o menino cai, né? Aqui se chama piá, né? O piá cai, ou então vai, corre! Irmão, já vi briga, discussão lá por causa de filho, falta de experiência. Às vezes o garotinho vai um pouquinho lá na beira da porta, a porta é um degrauzinho pequenininho, a mãe, corre, fulano, você não está vendo isso? Mas você é barrigudo, você não está... Para, irmão! É barrigudo, é você que tem que olhar, você também. Você não está vendo que eu estou cuidando da panela? Ah, mas eu estava lá esquentando a cuia, lá preparando, e você não cuida do guri? Oi, irmãos. Nós temos que ter essa confiança. Que tudo está nas mãos de Deus. Ele cuida. Aleluia. Oh, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Aleluia. A minha fé. Está aqui, irmão. Aqui é a palavra. Simples, cristalina, pura. É só nós lermos e dizer o que o Mombrana disse. E aí, note aqui, ó. E então, aí ele parou, já lemos isso aqui. Então, e o átomo partiu, já lemos aqui, e um projeto, aí vem aqui, e então, ele não tinha pressa. É isso, ele não tem pressa. Deus espera. Deus está esperando, talvez o eleito já entrou. Não é? Nem fica, o último eleito, às vezes. Já pode estar no corpo visível da igreja, mas Deus está esperando você entrar no corpo de Cristo. Aleluia. Não é? Talvez por causa da minha rebeldia, da sua, da nossa. E Deus está esperando. E Deus está esperando você tomar ceia, se você está afastado da mesa da ceia. Deus está esperando você. Ah, pastor. E aqui, examine o homem assim mesmo, assim coma. Hoje não. Você quer aceitar Jesus hoje como seu salvador? Mas se você é um eleito, você fala hoje não, então vai ter que esperar amanhã. Ele não tem pressa. Você quer entrar em comunhão hoje, moço, irmão? Ah, hoje não, quem sabe? Então ele vai ter que esperar a próxima. Mas o que temos que fazer, irmão, aleluia, temos que fazer hoje. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. É hoje. Glória ao nome do Senhor. Eu estou dizendo isso para o seu bem, irmão. Meu irmão, você visitante que veio aqui. Hoje não perca essa oportunidade, porque esta mensagem está sendo pregada através de uma unção. Aleluia, foi pregada através de uma unção e de um poder. E Jesus Cristo está aqui para manifestar o seu poder. E nós não podemos impedir, amarrar o Espírito Santo para que ele não manifeste o seu poder. Se nós fosse, pastor Adílio, sou Oswaldo, meu jovem irmão, se nós fosse falar tudo que Deus nos mostra, quem prega por revelação, tudo que Deus nos mostra para a igreja, eu tenho observado, pastor, às vezes a gente faz uma chamada de altar, a pessoa que está mais problemática, que Deus mostra, é a última que vem. Também a pessoa que não tem nada, ele é a primeira, levanta e vem, aleluia. Isso é bom também. E aquela pessoa que, se fosse para fazer uma coisa como muitos fazem por aí, querem fazer espetáculo para a mídia, teria que chamar lá, ô irmão, você lá, de blusa preta, atrás daquele moço lá encostado na parede. Será que Deus está falando com você, moça? Tá? Por que ele indicou você lá? Quantos não tem aqui por lá de cá?
vocês estão de frente, não vão olhar para trás não. Mas tem uma jovem lá de blusa preta, lá encostada lá. Louvado seja Deus. Quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, chegou o anjo do Senhor e disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão disse: mas e cadê aquelas maravilhas? Aleluia. E cadê tudo aquilo que nossos pais falaram desse Deus? Cadê tudo aquilo que o irmão Branda falou do pilar de fogo? Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que é que nós sabemos que Ele está aqui? Porque o pastor crê nisso, prega nisso, leva a igreja a isso. Agora, se nós ficarmos por aí apenas apanhados de mensagem, parágrafos isolados, o que é que leva? O que é que isso tem levado? A confusão, divisão, as cercas. É isso que parágrafos separado leva. É isso que a letra sem o espírito leva. E o pastor falou ontem com muita propriedade e disse: olha, a palavra sem o espírito, ela teve que morrer. Mas o que vivifica é o espírito. Aleluia! Por isso que uma advertência do próprio Espírito Santo é: não extingueis, isto é, não apagueis o Espírito Santo. Não deixe, irmão, não apague o Espírito Santo da sua vida. Aleluia, não deixe que o problema, não deixe que a dificuldade tire de você o gozo da salvação, o gozo da mensagem do profeta, o gozo de você ser a noiva de Cristo, o gozo do arrebatamento. Aleluia! Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração. Não pode. Pode, irmão. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração. Pode. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Quando a tristeza bater no seu coração, irmão, diga não. Tem um corinho, não sei se ainda se canta muito. Eu gosto muito de passar na rádio, mas eu diz assim: toque, toque, toque. Alguém bate a porta. Faz um corinho tão infantil, né? É o mal querendo um lugarzinho. Não, não, não. As crianças gostam muito de cantar também. Você não pode entrar. Não pode. Não pode ser triste, irmão. Não pode. É uma ordem imperativa. Não quer dizer, talvez, não deve. Pense primeiro, escolha. A palavra de Deus fala, não pode. Por isso que tristeza, vai embora. Depressão, vai embora. E quando você mandar a depressão embora, ou a tristeza, não pode tirar para o lado da janela do vizinho, não, coitado. Às vezes tem gente que abre a janela e fala, vai, não. Vai, aponta lá para longe, lá para o meio do lixão, fala, vai embora, depressão. Aleluia. A pena do pecado, ou a crueldade do pecado, e a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Eu estou buscando, está lá na frente, estou buscando o relógio aqui. Não vamos muito longe nisso. Mas vocês percebam uma coisa, igreja. Após algum tempo, uma estrela ou um pedaço de projétil que voou e saiu flutuando pelo ar. Ele observou por talvez alguns milhões de anos e então parou. Ele não tinha pressa. Ele tinha tempo suficiente. A eternidade aqui, ele é o tempo. Ele tinha tempo suficiente para sempre. Aleluia. Ele era do princípio ao fim. Não existia tempo com ele. E então o outro saiu voando e ele o parou deste lado. Então nós vemos aqui então, nisto aqui nós vemos
ele dividindo outros 3. E nós podemos chegar nos 4 querubins. Então 3, daqueles 3 lá ele parou, um já ficou concluído, está feito. E agora ele vem para... Note que desses 3 aqui agora, ele pega a luz, água, que são cinzas, e ele diz, umidade. A ciência prova hoje que essa umidade são gases. E uma grande porção que existe no universo é o CO2, que é o gás carbônico. Por isso que todas as estrelas, elas são diferentes dos planetas, porque planetas, eles têm algo sólido, não é? Seja, eles buscam água em Marte, seja onde for. Mas uma das coisas que todos os planetas, que são planetas, eles têm são terra, elementos pesados, principalmente a terra, o solo e muitos outros metais. Mas o gás, essa umidade que é chamada de gases, ele é o CO2, ele tem todo o universo. Esse nosso Sol, ele é alimentado justamente de CO2, de gás carbônico. É o que alimenta o Sol. No dia que isso acabar em volta, ele vai tragando, e vai puxando, né? E vai puxando, e vai puxando. E vai lançando cinzas, né? Com outro elemento, já não no elemento como a água, mas já com outro elemento. Por isso que eles dizem por aí que, segundo a ciência, nós somos feitos de pó das estrelas, não é isso? Pó das estrelas. E aqui dá para a gente parar um pouquinho aqui, entendeu? Segurar aqui, tomar aqui ao menos 2 minutos, para nós entender um pouco desse pó de estrela. O que o irmão Branham disse sobre pó de estrela, o que ele estava dizendo? E ele vem dizendo que se pegarmos, moço, moça, senhor e senhora, se nós pegarmos esse nosso corpo aqui, pegar tudo que se queimar ele, o que é que acontece? Vira pó, amém, aleluia. Quantos quilos de pó? Será que vai dar aí uns... Você pesa aí 50? Ninguém vai se pesar não, né? Você vai pesar isso 50 quilos? Será que vai dar 50 quilos de pó? Não. Quanto? 2 colheres, né? O irmão está sendo generoso, né? Glória a Deus. 2 colheres de pó. De pó, tá vendo? Você acha que tem gente que quer ser a estrela da festa, né? Meu Deus do céu, você não dá nem 2 colheres de pão. Que estrelinha, não é? Uma estrelinha bem... Oh, meu Deus do céu. Ô, irmão, isso é para nós olhar para nós, que nós não somos nada. E ao mesmo tempo, esse corpo... E se nós continuar lendo essa mensagem, ao mesmo tempo, nós vamos ver que nós somos muita coisa. Aí o profeta vem e diz: você pega esse seu corpo, com esses 16 elementos que temos aí, se for tirar os dentes de ouro que tem na boca, ainda, se deixar lá, vale alguma coisa ainda. Mas se tirar aquela arcaida, é isso que fala mesmo? Sei lá, a arcada dentária. Tirar os dentes de ouro não fica nada. Você vai tirar a água que tem no nosso corpo aí, se tirar muito, espremer muito, que nem passa lá na moedora de cana lá, dá para tirar aí uns 5 litros, um garrafão de água. Lá em Campinas, um garrafão de água, meu filho uma vez quis tentar vender água, ele ele queria ganhar muito, né? Sabe por que ia vender um garrafão de água por R$100? O garrafão de água lá em Campinas custa R$4, garrafão de 5 litros. Então, irmão, não vale nada. Agora, dentro de nós não tem... Deve ter aí um pouquinho de água aí. Então, se você vai tirar toda essa água, e quando junta tudo isso aí, o profeta disse que não vale 50 centavos de dólar, essas 2 colheres de cinza. Agora, o que tem valor, aleluia, é esta alma. O profeta disse que ela vale mais do que 10 mundos. E ele diz, e você pega, gasta fortunas,
E deixa de vir na igreja porque não tem shampoo para passar no cabelo. Que coisa triste, irmã. Ô irmã, você é jovem. O Espírito Santo está te repreendendo nesta noite. De você brigar com seu pai, com a sua mãe. Impedir de trazer o dízimo, a oferta. Eu não vou na igreja porque não tem shampoo. Eu não vou na igreja porque não tem sabonete para tomar banho. Eu não vou na igreja com esse vestido horroroso. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Oi. Não foi vestido horroroso, não. Pode ser que esse vestido... Alguém pode olhar para você também e dizer, olha como você está horrorosa. Não, irmão, você não está horrorosa, não. Você pode ter certeza porque você está esperando uma nova vestimenta. Aleluia! Quando aquilo que é corruptível se revestir da Como é que... É isso aí mesmo. Aleluia. Oi, irmão, você não é horrorosa, não. Não é horroroso, não. Mas eu vou, chega na frente do espelho, né? Porque fica, vem na escola, aprende algumas coisas, chega na frente do espelho, eu vou com esse cabelo horroroso, parecendo uma bruxa. Nada, você não é uma bruxa não, minha jovem. Meu jovem, você é um filho, uma filha de Deus. É por isso que eu ensino meus irmãos lá, quando eles tocam os instrumentos e tocam indo na rádio, eu digo, cuidado, você tem que tocar com sabedoria. Eu digo para o meu líder de cântico, cuidado, quando você tem que cantar com sabedoria, louve o Senhor. Porque o profeta diz que você pode arruinar um culto pelos hinos. E às vezes nós vem cantar, você tem um valor, mas levanta todo mundo, mas balança. E as irmãs balançam. E você tem um valor, deixa cantar o hino. Subir-me graça, a gente não canta muito não. Mas quando canta, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eita, irmão, canta palma. É claro, nós temos um valor, mas temos que ter entendimento o que é que isto tem valor. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. A alma que pecar essa, morrerá. Nós temos um valor, sim. Mas olha, é o conjunto, é completo. Você note que Deus, Ele vai fazendo as coisas, e Ele, depois que o produto fica pronto, Ele não mexe mais, aí Ele vai para o outro, aleluia. E quando fica pronto, Ele diz, está feito, está consumado, Ele vem e olha. Você note lá que lá na Bíblia, e diz que Deus viu que era bom. Ninguém pode mexer mais naquilo. Ninguém pode mudar mais naquilo. Deus, quando Ele fez o homem, Ele olhou macho e fêmea e viu que era bom. Então não tem como o homem mais agir como mulher e nem a mulher mais agir como homem. O profeta diz que quando você vê aquela mulher de calça comprida e com cigarro na boca e com cabelo cortadinho na nuca, dizendo, ó cara, o profeta diz, fique de olho nessa sujeita. Mas quando você vê um homem cuidando de florzinha, ir para lá e para cá, fica de olho nesse sujeito. O profeta diz, eu gosto quando chama o certo do certo e o errado de errado. Aleluia! Branco de branco, preto de preto. Sim, sim, não, não. Você é crente ou você não é? Você é cristão ou você não é? Você é noiva ou você não é? Podia dar uma pausa aqui, mostrar para vocês, no livro de, sai um pouquinho do meu tema aqui, no livro de Levítico, diz que, creio que é Levítico 11, o Senhor deixou lá a determinação, dizendo assim, dos animais que se devia comer, pastor Adílio, e dos que não se deviam, não é assim? E ele vai mostrando lá, Moisés, falando para o povo, um profeta, olha, aquele animal que deixa o rastro, que tem a unha fendida, se reparte no meio, esse deve comer.
porque a unha não foi fendida, esse não comam. Eu costumo dizer para os irmãos e mostrar que muitas vezes o cristão ele tem que, pelo rastro, né, deixar um bom rastro, né, nele passa. Verdade, irmão. Até mesmo para evangelizar, para nós temos que ter sabedoria. Às vezes eu passo num lugar, eu tenho que olhar, eu passei aqui em Erechim, né, já voltei, porque é que o pastor teve confiança em me chamar de novo, né? Privilégio aqui nessa igreja nova. Aleluia. Com certeza deve ter um bom rastro para nós temos passado, no encontro, né? Pastor Oswaldo também nós temos visto o rastro dele por aí, né? A unha é fendida. Aleluia. A unha é fendida, irmão. Glória a Deus. É? Bicho limpo. Aleluia. Aleluia. Vocês têm entendimento, vamos avançar um pouco. A gente fica batendo, martelando um ponto, vocês já pegaram, eu sei, a gente percebe pela expressão da igreja. Agora, tem um outro requisito. Porque se ele fosse caçador e o cachorro fosse lá correr atrás de uma caça daquela, a gente observa muito o cachorro latir, né? Tem um provérbio aí do mundo que diz assim: quantos cachorros ladram, né, a carruagem passa. Tem gente que está olhando no latir do cachorro. Aquele lá é meu cachorro, eu conheço ele. Tem gente hoje que está conhecendo mais, irmão. Tem igrejas por aí, tem pessoas por aí que estão conhecendo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. A noiva, ela é chamada para ouvir a voz do noivo. Aleluia! Quando Deus fala, nós damos amém. Aleluia, glória a Deus. Nós sentimos alegria, nós choramos. Aleluia, porque é a voz dele. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. Esse foi a voz que me chamou, aleluia, para o batismo. E o mamãe diz que é essa mesma voz que vai dizer para nós: sobe aqui. Que Deus maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. E se você é uma crente hoje, minha senhora, se você é uma cristã hoje, Deus vai falar com a senhora. Ele está falando com a senhora. Quando se falou aqui da voz dele, a senhora lembrou de alguém. Mas tenha bom ânimo. Aleluia. Faça como a viúva primeiro. Faça primeiro, aleluia, aquele pedacinho de bolo, aleluia, aquela farinha, aquele pão para Deus, para o profeta. E o resto ele cuida. Ele cuidou da viúva, cuidou do filho da viúva. Aleluia. Ele cuida de todos nós. Agora, irmão, eu poderia aqui citar nome do que eu estou falando aqui. Agora, as pessoas muitas vezes a mensagem, talvez estranha isso, talvez nunca viu isso. Porque muitas vezes nós vemos, é parágrafo de mensagem, nova revelação. Nova revelação, nova doutrina, e vai por aí afora. Quando alguém mandou João Batista mandou os discípulos para ir lá perguntar se Jesus era o Messias, o que foi que ele fez? Ele pregou um sermão? O profeta nos ensina isso. Ele pregou uma grande mensagem. Ele fez o que a palavra disse que o Messias faria. Curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos, fez algo ali sobrenatural e disse: agora vai lá e fala para João o que está acontecendo. Aleluia! Glória a Deus! E o irmão Branham disse, como eu estava citando aquela mensagem, o profeta disse que se Deus um dia levantar uma igreja, levantaria ela desta mesma forma, nesse mesmo poder. A igreja tem palavra, a igreja tem os dons, a igreja tem o poder de Deus. Agora nós vemos hoje alguns parágrafos, algumas coisas da Bíblia separadas, o que é que traz? Confusão. Outro dia eu estava perguntando para um senhor lá, eu disse: mas o que é que isso está fazendo? O que é que essa nova revelação está fazendo?
O que é se você crê na dualidade, ou na unicidade, ou na trindade? O que é que isso está fazendo? É só nós observar o efeito. Mas o poder de Deus, o que Ele faz é o que a palavra disse que faria. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, igreja. A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado da nossa vida. E o nosso profeta aqui vem dizendo para nós. E eu creio que eu fechei aqui, não deixei nada solto para trás para nós avançar um pouquinho. Nós falamos ali do rastro daqueles animais. Que um cristão, um verdadeiro cristão, ele deixa um rastro de cristão. É claro que muitas vezes nós entramos muito nessa parte do homem natural. E nós perdemos muito tempo com essa parte do homem natural. Mas o rastro, um bom rastro de um cristão, não é simplesmente só pagar suas dívidas, não. O profeta tem nos dito que muitas vezes as pessoas vêm ao culto, ao domingo, todos os cultos, e ele chega ao ponto de nem mesmo abastecer o carro no domingo. Mas ele é um incrédulo, não crê na palavra. Então não é esse rastro moral. Simplesmente apenas usar uma roupa comprida. Ou um cabelo comprido. Não é esse rastro moral apenas. Porque o profeta disse que quando formos conversar com qualquer neopentecostal, que crê em cura, em libertação, em prosperidade, o profeta não disse que isso não tinha na igreja. O profeta disse, ele nos deu a direção como devemos fazer. O Mombrana disse, simplesmente, mostre para ele que não é só isso. Aleluia! Não é só isso, tem mais. Tem mais. Agora tem que ser Deus. Não pode ser manufaturado. Então, um cristão, uma cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele deixa um rastro de cristão. Não simplesmente no homem natural, mas no homem espiritual. Aleluia. Ele crê na palavra. Ele não anda, um cristão, nós não andamos agitado como uma cana pelo vento. Um cristão, ele está ancorado na rocha da Zera. Como o profeta olhou aquele barquinho lá e disse, o que é que está segurando? Oh, reverendo, aleluia, ali na profundidade, aquela âncora está ancorada na rocha. Bendita a rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor. Não tenha medo, irmão, ficar morrendo, como nós ouvimos aqui, um demônio chamado câncer, um demônio chamado diabetes e outras coisas por aí. O Mombrana disse que Jesus chegou para aquele povo lá e disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o profeta disse, se o dedo de Deus expulsa demônio, legião, oh glória a Deus, quanto mais a presença viva do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não quer ter medo da bomba atômica? Não quer ter medo dos tubarão nadando em Los Angeles? Não quer ter medo dos problemas? Não quer ter medo da doença? Tenha Jesus Cristo. Ponha Ele no barco. Meu barco encheu com a fúria do mar. Pedi a Deus ajuda para não. Cristo é meu piloto e sabe. Ele sabe reinar na sua remar nas ondas no porto secreto poderei chegar. Agora com grande força, irmão. Foi quando eu gritei
gritei, vem me ajudar. Glória a Deus. Jesus vem dando sereno, tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco. Ele entrou no seu casamento, na sua escola, fez tudo acalmar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que Deus está dizendo para essa igreja. Segurança. Aquietai-vos. Quieto. Segure. Firme. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, não é emoção. Você sente algo no seu coração. Aleluia! Glória a Deus. Você sentiu algo, irmão ou irmã? Não é pelo pregador. Era pela presença dele. Porque essa é uma promessa que ele estaria conosco. Eu não abro mão disso nunca, pastor Oswaldo. Não. Eu um dia cheguei na frente da minha casa. Eu comprei uma casa e ela estava um bom tempo fechada. O cadeado estava enferrujado, que não tinha mais ferrugem. E era aqueles cadeadinhos, não sei do público aqui pode dizer, aqueles que fala comprado lá em outro país, né? Eram aqueles cadeadinhos, né, pirata, pronto. Eu peguei a chavinha assim, irmão, quando eu fui ver, o irmão disse, a chavinha está lá, ali perto ali da caixinha ali, e cai água em cima. E quando eu fui ver aquela caixinha, a chavinha pequenininha, estava toda enferrujada também. E eu à noite, um lugar perigoso, eu fui para pousar lá, eu falei, vou abrir para pousar lá, ficar, dar uma arrumadinha lá. E eu sozinho, e chovendo. E quando eu fui abrir, a primeira coisa que eu coloquei a chavinha entortou para um lado. Eu falei, meu Deus, e agora? Deixar o carro na rua, ele também ficar na rua? Meu Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, eu vou tentar acertar ela, né? Ou quem sabe eu fui errado. Peguei a chavinha, coloquei lá de novo, falei, vou virar para o outro lado. Aí quando eu virei para o outro lado, eu senti algo na mão. Quando eu fui ver, ela estava num filetinho assim. Eu fui no farol do carro assim, falei, bom, agora se eu volto a viradinha, ela quebra. E eu falei, agora o que eu faço? Eu falei, eu creio num Deus vivo. Aleluia, eu creio num Deus que tudo pode. E eu peguei aquela chave e disse, em nome de Jesus Cristo, cadeado você vai abrir. Mas irmão, eu pus a chave assim, fez troco. Aleluia! Ou foi sorte ou coincidência, cada um chama o que quiser, mas foi o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Não foi poder de Deus, irmão. Às vezes eu gosto de brincar com a minha esposa assim, fala, alguém briga assim, fala, você teve sorte de encontrar essa mulher. Que sorte, coisa não. É o poder de Deus. Aleluia. Você teve sorte de casar comigo, hein, bem? Que sorte, é o poder de Deus. Aleluia. Porque você é um homem. E Deus disse, não é bom que o homem viva só. Aleluia. Você é uma mulher, farei uma disjuntora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para que darmos honra ao diabo? Vamos dar honra ao Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é chamada para dar glória a Jesus. É muito bom quando nós falamos assim, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, né? Muito bom. Isso parece até que incentiva um pouco, né? Porque tem gente que pensa que você vem na igreja, ofertou, adorou a Deus. Não, aleluia. É claro, está adorando a Deus, mas adoramos a Deus com tudo. Com tudo. Tem pregador que fala assim, mas você vai adorar a Deus na doença. E Deus tem prazer na sua doença. Que não. Tem sim. Porque Ele quer que nós dizemos o quê? Como disse Abacuque. Você já sabe o que foi que Abacuque disse, não sabe? Ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Não haja vacas na malhada. O fruto da oliveira minta.
Todavia, eu me alegrarei no Senhor. É no Senhor que está a nossa alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, pastor Valdo, isso nos dá. Aleluia. Um pastor pregou aqui, nós pregamos numa igreja, na igreja velha. Hoje nós estamos na igreja nova. Aleluia. Mas a alegria dessa igreja de Erechim está no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por o Senhor ter nos dado a igreja nova, Senhor. Aleluia. Mas a minha alegria ainda continua em Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você. Quem é a porta? A porta. Deixa a mulher que adulterava para lá. Aleluia. Vamos dar glória a Jesus? Aleluia. A porta é Jesus. Mesmo para a mulher que adulterava, a porta é Jesus. Mesmo para o bêbado, a porta é Jesus. Para todos. Ele foi surgindo como raiz de uma terra seca. Então, aqui é o relógio. Aleluia. Ele foi surgindo como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Raiz de uma terra seca, pastor Oswaldo, pastor Adílio. Eu sou do céu, graças a Deus. Mas eu fui criado no Nordeste. Você precisa ver a raiz de uma terra seca, como é que é. Faz nos lembrar da mensagem sede. A raiz de uma terra seca, ela é torta. Não é só a raiz não, as árvores também, você pode ver. Outro dia alguém fez uma pergunta e disse, qual é o pau que tem mais tem no mato? Eu falo, eles falam tantos outros tipos de madeira. E aí aquele que estava passando o tempo disse, não, mas é o pau torto. Tem mais pau, é um pau torto. Uma raiz de uma terra seca, ela é torta. A raiz de uma terra molhada, pode ver, você planta, normalmente lá também planta muita mandioca. Quando a mandioca, a terra é molhada, ela dá retinha. Glória a Deus. Não sei se aqui as irmãs vocês usam mandioca, não sei se chama mandioca aqui. A mandioca mesmo que é de comer, porque tem lugar que é mandioca, outro lugar é empim, aí macaxeira, né? Mas aquela mandioca que se come, né? É ruim de descascar, irmã, tá vendo? Eu falo para minha esposa, às vezes ela reclama e fala, quando você compra aquela já descascadinha, né? Que já vem pesadinha. Cara, pastor! Eu sempre pego aquela que está mais torta. Ela chega com ela. Aí ela, até ela não entender, ela ficava um pouco. Você vai descascar com alegria. Aleluia. Porque a raiz da terra seca, eu me referindo aqui à mandioca, sabe por quê, irmão? Sabe por que ela é torta daquele jeito? Encontra obstáculo para crescer. Essa é uma das coisas, dá uma razão. Tem uma outra. Ela está buscando umidade. Ela está buscando água. Água. Mensagem de sede. Ela está buscando água. E o sol ataca, aquele sol de estalar mamona, como nós dizemos por aí, aquele sol forte. À noite tem uma graminha ali, tem uma umidadezinha ali, uma pedrinha aqui. A Deus dirige, aleluia, aquela raiz para aonde tem a água. No outro dia o sol bate e seca, aí ela fica ali sem. Aleluia. Mas Deus está no controle, irmão. Talvez a sua vida, talvez o seu casamento, talvez o seu lar, seja o que for, o seu negócio, está como raiz de uma terra seca. Mas Deus está na direção. Aleluia! Essa igreja, Deus está na direção. Alguém chega e diz para nós, mas há uma confusão. A mensagem não está em confusão, coisa nenhuma. Está tudo sob controle. Aleluia! Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Paz. O profeta William Branham tem nos dito que aonde Deus está, uma das características. Às vezes, é por isso que eu falo dos corinhos, vem cantando. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Nem sempre. Nem sempre. Eu digo isso com autoridade da palavra, nem sempre.
Uma coisa certa é isso: onde Deus está, tem paz. Ele é o Deus da paz. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Porque se onde Deus está o mal tem que sair, então era o mal que... Tem uma igreja por aí, uma denominação por aí que diz que quem vai ser tirado da terra é o mal, que vai ser arrebatado. Diz que nós vamos ficar... Eu não vou citar aqui, porque eu não estou no meu púlpito. Se eu tivesse, talvez eu poderia citar. Mas diz por aí que eles dizem que o mal que vai sair. Não, mas você não vai ser arrebatado, nós vamos ficar aqui. Aqui é o paraíso, olha os bezerros gordos aí, olha os cachos de uva. Quem vai ser arrebatado é o mal. Misericórdia. Oh, Deus, é misericórdia. Mas nós cremos que nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos que estivermos vivos. Aleluia. E seremos arrebatados todos para encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Oh, pastor, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Tem mais um parágrafo aqui que eu gostaria de ler. Deixa eu voltar aqui de novo. E eu prometo que já vigiando para concluir. Então eu li aqui o parágrafo. Paramos aqui no CO2. E deixa eu aqui no parágrafo de número 47. Ah, pastor, está até aqui. O senhor até me ajudou, está até riscadinho aqui. Aleluia. É a sua letra mesmo? Não é? Essa aqui é a sua mesmo, está vendo? Glória a Deus. Isso é bom demais, né? Pregar onde o pregador, o pastor já dá tudo certinho aqui, é só a gente seguir a linha. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um guia. Glória a Deus. É, irmão. Isso é Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmão, o pastor vem e prega para você, mostra tudo certinho, né? Não vai complicar as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o pastor de ovelha. Glória ao nome do Senhor. Aí, gente, não vamos entrar. Vem tanta gente e tantas outras coisas. Aleluia. Mas nós ficamos com o que o nosso pastor falou. Aleluia. Ah, irmão, mas e aí vem aqueles... Mas não vou entrar nisso. Vamos avançar aqui, vamos chegando aqui. Glória a Deus. Vamos aqui, o parágrafo de número 47. E eu prometo estar chegando para concluir com mais um ou dois parágrafos, nós concluímos. Agora, ele mostrou aqui, já falamos, luz, água e gases, que é o CO2. Olha de novo os três. Agora você nota que ele não mexe mais com a luz. Aleluia. Note. Nós já sabemos que aquele halo de luz, o Bruno vai nos mostrando, aquele halo de luz é o Logos. Aleluia. Aí não mexe mais. Está concluído, está feito, está pronto. E agora ele vem aqui para o terceiro 3. Ainda tem que mexer um pouco na água, tem que mexer nos gases, mas na luz não mexe. Note aonde a palavra está nos levando, não mexe, deixa como está. Aí os profetas vêm e nos alertam, não mexa nos marcos que os antigos colocaram, deixa lá. Se foi Deus que colocou, deixa lá. Tem coisa que não mexa no seu modo de cortar o cabelo, irmão, porque um ídolo aí, mundano aí, cortou o cabelo igual. Um jogador aí, põe os cabelos sentados, tem gente que vai implantando para ficar lá em cima, né? Pois atrizes já estão fazendo tatuagem nas crianças. Antigamente fazia o teste do pezinho dos nossos filhos, né? Hoje já faz o teste da tatuagem. Não se mexe. Tem coisa que não mexe. Tem problema também que não mexe, é problema. Deixa quieto. Não quer todo dia ficar afinetando lá. Deixa quieto. Esses programas de televisão aí é terrível para estar mexendo coisa, desenterrando coisa velha e coisa para lá, só para ibope, para audiência. Tem coisa que nós não mexemos, já está debaixo do sangue. Aleluia. Deus tem misericórdia, não deixa meu dedo, me segura aqui para não apontar. Mas tem alguém que está passando por isso aqui, irmão. Não mexe com isso.
Deixa Deus. Caminha, vai avante, vai em frente. Oh, Senhor. Então agora, já falamos disso, eu vou ler aqui já. Parágrafo de número. Note que nós não estamos aqui com uma pia de mensagem, uma mensagem. Aqui. E não consegui sair da segunda. Estou na página 8 ainda, e pulando muito parágrafo. Só para nós pegar isso aqui e ficar aqui, ficaria aqui um mês aqui, uma mensagem só, coisas maravilhosas. E nisso ainda não falou do pecado e não falou do diabo. Nós estamos falando só do céu. Aleluia. Quando nós estamos falando aqui do pecado e do diabo, não é para dar ênfase para ele, não, mostrar que realmente Deus não está preocupado com isso. Porque ele já proveu o cordeiro antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele se agradou disso, está consumado. Agora, note agora para onde desceu aqui a coisa. Parágrafo de número 46. Eu li, era o que Deus sempre faz as coisas em três. Deus é perfeito em três. Ele é perfeito. O irmão Brandon limpa sua garganta. Alguém limpou a garganta ali agora, hein? Eu escutei. Opa, mais uma vez, tá vendo? Essa foi a primeira tosse que eu ouvi aqui, tipo, agora, no momento que nós estamos aqui, não é? Não é coincidência não, irmão. Não é coincidência não. Nós dizemos aqui que nós não cremos em coincidência, nós cremos em Deus. Aqui, ó, o livro branco que vocês quiserem anotar, eu estou lendo o parágrafo de número. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou lendo aqui o parágrafo de número 47. 47. Perdão, parágrafo de número 46. Deus sempre faz as coisas em três. Deus é perfeito em três. Ele é perfeito. O irmão Brana limpa a sua garganta. Me perdoe. Ele pediu perdão aqui, hein? Glória a Deus. Me perdoe. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Nós somos sua feitura. Agora aqui, ó. Nós somos sua feitura. Então somos perfeitos em três: alma, corpo, espírito. E nosso corpo é controlado por... Eu queria mostrar para vocês aqui a diferença. Aqui já começa a nos mostrar os dois homens. Porque ele vem aqui mostrando para nós. E nosso corpo é controlado por... Agora note que agora ele deixou um pouco de alma para lá. Note. Deixou aí o espírito, agora ele entra no corpo. Olha os três. O que é que precisaria agora ser mudado, feito alguma coisa para se ajustar? O espaço estava concluído, a luz concluído. Corpo, alma e espírito. Mas o irmão Brana aqui, por que ele parou aqui ele não entrou aqui nesse assunto aqui na alma e no espírito aqui? Porque agora ele mostrou aonde é que está a porta de entrada do pecado. O corpo é controlado por sangue, por nervos, por sangue e por célula. Por que eu falei aqui a porta de entrada? Parece que pode ter zoado um som incerto, eu sei que vocês são ensinados nas escrituras. Eu mostrei, eu falei a porta de entrada, falando do corpo, na hora que eu citei aqui o corpo, para essa dimensão que nós estamos aqui, para a matéria, essa é a porta de entrada. Aí nós podemos ver o irmão Brana falando dos 5 sentidos, para ter contrato com a matéria, tato e todos esses que nós já conhecemos. Então, esse corpo é controlado por sangue, por nervos, por sangue e por célula. Louvado seja Deus. Aí eu vou aqui para parágrafo 47, o homem espírito, que é corpo, alma, já acabamos de ler aqui. O homem natural, nervos, sangue e célula.
Não tem nada a ver com os 3 que se testificam no céu e os 3 que se testificam na terra. Não é esse o assunto que eu estou falando. Às vezes, quando a gente começa a entrar em assuntos um pouco mais complexos, e aí é onde vem, mas o irmão Brando falou sobre aquilo. Eu estou falando sobre a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu acho que quando o pregador deveria ter cuidado quando citar alguma coisa em referente à mensagem, qual é o assunto, porque por isso que muitas vezes nós pegamos uma questão de apanhado e o irmão Brando pode estar falando uma outra coisa, mas referente a um outro assunto. E aí qual é o objetivo de Satanás? Confundir o povo. Mas Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Oh, meus irmãos, muitas e muitas outras coisas aqui, mas nós sabemos o que tem que chegar só até aqui. O homem, espírito, corpo, alma. Olha, eu poderia ler, se vocês quiserem ler em casa, o corpo, alma e espírito. Esse homem, espírito. O homem natural, nervo, sangue, célula. Parágrafo 50, 58, 59, 60, 61. Parágrafo 69. Parágrafo 69. Me ajuda aqui, Senhor, pela tua bondade e graça. Agora, vocês veem estas fotos de revistas, às vezes de alguns artistas. Agora, isso é uma inspiração muito pobre. Muito pobre. Eu fiz uma observação aqui para alertar a igreja, para nós, irmão, que nós não devemos nos inspirar em artistas, mesmo nos nossos hinos cantar, nas nossas pregações. Nós não devemos nos inspirar em qualquer uma outra fonte a não ser na mensagem. Louvado seja Deus. Na mensagem. Às vezes nós gostamos de evangelizar, nós gostamos de falar de Jesus, mas a nossa fonte de inspiração é a mensagem. Eu sou professor, tenho pedagogia, e eu dou graças a Deus. Quando eu cito alguma coisa da pedagogia, é sempre para ilustrar e para glorificar o nome do Senhor, mas jamais uma inspiração da mensagem no que Vygotsky, ou Santo Agostinho, ou qualquer um outro pedagogo falou. A minha inspiração vem da palavra de Deus. Por isso que eu fiz essa observação aqui. Eu queria mostrar isso para a igreja. O profeta está nos alertando aqui. Agora, vocês veem essas fotos de revista, às vezes, de alguns artistas. Agora, isso é uma inspiração muito pobre. Se você visse essa Eva com os cabelos espetados assim, e ó, que coisa de aparência horrível, e dissesse, esta foi nossa mãe, ora, não haveria ninguém no mundo que pudesse admirar aquilo. Eu creio que Eva foi a mulher mais bonita que já existiu na terra, isso é certo. Então não é um artista de novela, não. E qual é que era a maquiagem que Eva usava? Qual é que era o produto? Calvin Klein? A maquiagem de Esdra era Deus, o espelho de Deus. Ô irmão, que não... Só falando aqui, mas só tinha que observar isso, vocês são espiritual. Agora, pulando tudo aqui, pecado, página 70, depois do pecado, porque o pecado entrou, mas não vai aqui, vamos. Parágrafo de número 74, o sobrenatural. Isso é bom nós só ler. Parágrafo de número 74. E vocês vejam que eu estou buscando mesmo a não tomar o tempo de vocês, não cansar. E eu estou procurando terminar o máximo possível. E vocês vão tendo uma paciência. Mas eu vou. Parágrafo 74. Agora, mais irmão, a não ser que o homem nasça de novo, ele perecerá. Sim, ele tem que nascer de novo. Agora, a regra áurea, está bem? Pois um homem de moral pode seguir isso, mas tudo isso tem que ser na linha sobrenatural.
Um homem de moral, uma mulher de moral pode seguir isso. O mamãe está muito bem, mas tudo tem que ser na linha sobrenatural. No dia tem que haver algo sobrenatural na sua vida, irmão. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural. E acontece. E a atenção aqui não é para exortar a igreja, é que não acontece acontece. O Espírito de Deus está me corrigindo aqui. É mostrar para nós que para nós prestar atenção nisso. Porque às vezes até um passarinho cantando no quintal da nossa casa, senta lá no varal, às vezes pega o tamanco lá, o chinelo, a pantufa que fala aquele negócio, e joga lá para espantar o passarinho, espantar os pombos, espantar o animal. E às vezes ali é um sinal. Na frente de casa lá, às vezes eu gosto de dormir tarde, eu acordo tarde mesmo. Tem uma pombinha que ela até fala, eu já sei até a música dela. Quando eu tenho alguma coisa para fazer, ela senta lá na mangueira e fica: Balbino, vai meu filho, vai meu filho. Aleluia. Ah, glória a Deus. Aleluia. Eu digo, é Deus. Aí vem, o que é que eu estou fazendo aqui na cama uma hora dessa? Interessante, quando eu não tenho nada para fazer, ela não canta. Oi, irmão. Glória a Deus. É nós prestar atenção no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Aleluia. Algo, o profeta disse que é sempre no natural, não é no natural. Nós temos que ter uma vida ímpia, temos que pagar nossos dízimos, temos que pagar nossas ofertas, ou dar nossas ofertas, tudo isso, temos que viver moralmente correto, porque essa igreja é a coluna da verdade, não é verdade? Mas não esquecer que é tudo de Deus, tudo sobrenatural. Aleluia. Deu o remedinho para a criança, ora primeiro, aleluia. E aí não entro nesse assunto, se aí é a sua fé, se vai dar depois ou antes, mas ora, agradece a Deus, e assim vai. Tem algo a fazer, ora, e o sobrenatural acontece. Quantas maravilhas, nós podemos lembrar do hino: quantas bênçãos, quantas são, que tem recebida da divina mão, uma, ou vem dizê-la todos de uma vez, e verá surpreso quanto Deus. Você já fez alguma coisa na sua vida? Já fez, irmãzinha, ali atrás? Já fez algo na sua vida? Glória a Deus. Já fez, irmão? Amém? Glória a Deus. Esse é Deus maravilhoso, irmão. E nas nossas vidas, quantas bênçãos, quantos livramentos. Aleluia. Lembra quando você estava lá na pia chorando? Lembra quando você entrou no quarto desesperado? E nós só lembramos o que Deus fez na nossa vida quando tem algo que marca nós, irmão. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus. Irmão, é o natural. A filha de Jairo poderia falar aqui. E concluindo, eu quero citar para vocês mensagem a tua casa. Deus não foi, o profeta diz, Deus não foi ressuscitar Lázaro, mas ele foi acordá-lo. A filha de Jairo é a mesma coisa. Ele diz, a menina dorme. E zombaram dele. Ele mandou tirar os incrédulos, mandou tirar todo mundo, entrou apenas com 3 lá, com Pedro, Tiago e João. E ele falou em línguas estranhas. No Calvário ele falou em línguas estranhas. Eu vi uma Branda dizendo naquela mensagem, como já citamos aqui, a mensagem, a 5 identificação da Igreja de Deus Vivo, que coisa maravilhosa. Eu ri dentro do carro, até uns bons quilômetros. Mas assim, eu certa vez estava conversando com a denominacional, que ela não crê em falar em línguas. Eu disse assim, mas como você não crê você crê em Jesus Cristo? Eu disse, eu creio. Ele disse assim, mas então se você não crê em falar em língua, você não crê em Jesus? Porque ele morreu falando línguas estranhas. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso. A filha de Jairo. Agora a mensagem, tua casa. Em Atos 16. O profeta vem e diz, não o que eu devo fazer, mas sim
Ou não o que eu devo parar de fazer para ser salvo, mas sim o que eu devo fazer. O que é que eu devo fazer? A chamada de altar será feita. O pastor está pregando a palavra. O que é que você deve fazer? Simplesmente vir e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O que é que eu devo fazer se eu não estou tomando a ceia? Eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Simplesmente você deve vir e fazer o que a palavra de Deus diz. Quem não comem do meu corpo, ou como Paulo disse na leitura da ceia, quem não come já está condenado. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que eu devo fazer? Participar da Santa Ceia e deixar o pecado de lado, orar a Deus, aleluia, que Deus te libertará. Simplesmente ouvir a voz do Senhor. Que Deus que abençoe meu amado irmão e amada irmã. Eu gostaria de chamar aquele irmão que poderia estar aqui, que estava aqui cantando aquele hino maravilhoso. O médico errou. Qual foi o irmão que cantou? O médico errou? Aleluia! O médico errou. E você crê que o médico errou? Você crê que o médico erra? Antes, enquanto os irmãos se preparam, eu quero citar para vocês, isso aí sim nos dá para citar como exemplo. Alexandre o Grande, pastor Oswaldo, pastor Adílio, meu amado irmão, sabe o que foi que eles disseram, igreja? Perdão, Alexandre o Grande, ele disse, quando ele chamou seus generais, quando ele estava para morrer, e ele disse, foi isso que o senhor está cantando, meu amado irmão. Alexandre o Grande, aquele grande homem conquistador, ele disse, quando eu morrer, vocês põem-me no caixão e eu quero ser carregado pelos homens que estiverem carregando meu caixão sem roupa, homem sem roupa, e eu quero que vocês me ponham, cave um buraco no meu caixão e ponham as minhas duas mãos para fora, desça os braços arrastando pelo chão. E eu quero que vocês me ponham numa sepultura, não me põem em sepultura de pedra, não me põem, cave um buraco e me jogue lá dentro. E os generais se assustaram e disseram, mas Alexandre, o senhor é um imperador, o senhor tem que ser enterrado nas catacumbas dos seus pais, nos palácios. Ele disse, não, mas quando eu for morrer eu quero ser assim. E eles perguntaram, por quê? Ele disse, porque eu quero mostrar para aqueles que eu conquistei, que eu vim nu para esse mundo e nu eu estou voltando. Eu quero que me jogue numa sepultura na terra, para cumprir e para provar que eu vim do pó e para o pó eu vou voltar. E eu quero provar. E tinha mais um personagem que ele disse que queria chamar o médico mais ilustrado, o mais famoso, e fizesse com que ele seguisse o caixão dele chorando. Mas por quê? Porque eu quero provar que nenhuma medicina, nenhum médico pode impedir a morte. Aleluia. Aquele homem que não era cristão, ele estava falando algo com sabedoria. Mas quando Jesus Cristo veio, aleluia, quando ele estava aqui num corpo de carne, ele pôde impedir a morte. Porque quando o filho daquela viúva, meu irmão, quando aquela mulher estava chorando que tinha perdido o marido, e os consoladores vieram, as consoladoras dizem, olha, talvez Ruth, Raquel, Sara, não importa. E ali ela sepultaram o marido dela. De repente, mais um tempinho, o filho dela também morreu. Cante a primeira estrofe desse hino, meu irmão. Enquanto o nosso irmão canta. De Jairo já tinha morrido. Você está com algum problema que... Mas Jesus vendo a menina disse, foi aquele ela problema está que disse que não tem dormindo. cura? Só doença sem cura.
Tem alguém? Diabetes? Pressão alta? Tem alguém? Mas não demore muito. E a fama desse acontecimento. Alguém que o médico disse que não tem jeito mais. A mulher que tinha Vem, meu irmão. Seja a primeira, você crê. Você é crente. Aleluia. Aquela jovem de preto que estava lá. Foi? Aleluia. Você que sentiu que Deus falou com você? Continuou doente. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Oswaldo, estão me ajudando aqui a orar, pastor Adilho, essas pessoas. Aleluia. Senhor, aqui está esta jovem. Ela creu em Ti, ó Pai. Ela creu em mim porque ela crê que eu sou um pregador da Tua palavra. O pastor é um pastor e iria trazer alguém aqui para ajudar o seu povo. E o Senhor tem ajudado todos nós. Conceda o desejo do coração dela e lhe conceda a vitória, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmã, fique em paz. Fique em paz. Deus vai te dar o que você precisa, tá? Você não vai ser o que as pessoas dizem que você é, não. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Senhor, aqui está a tua filha. Ela crê em Ti, Senhor, por isso veio aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, veia entupida, problema de coração, seja o que estiver atrapalhando a vida da minha irmã. Jesus já deu a vitória. Ele morreu na cruz do Calvário e levou todas as enfermidades dela. Conceda a cura e a vitória em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está a tua filha. O Senhor deu a vitória para ela ali no Calvário, para essa criança, esse garotinho tão bonito, Jesus. Conceda e abençoe essa criança. Abençoe a tua filha. Abençoe o lar. Abençoe a família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, aqui está o amado irmão. Abençoa, Senhor, a sua alma. Conceda a vitória em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está esta jovem. Ela precisa de Ti. O Senhor é o médico dos médicos. Abençoa os seus olhos. Abençoa a sua retina. Abençoa, Senhor, os nervos. Abençoa o globo ocular. E essa criança seja uma criança que nunca tenha nenhum problema de vista. Não precisa usar óculos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, aqui está a tua filha. O Senhor, como a raiz da terra seca, ela está buscando e que ela possa encontrar essa fonte de água. Ajuda ela. Toda depressão, demônio deprimido, demônio, eu te ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, essa irmã volte a sorrir, volte a ter alegria. Em nome de Jesus Cristo, saia, vai embora. Irmã, creia que Jesus está curado. Dê um sorriso para Jesus, diga. Quem sabe o médico disse agora acabou. Dê um sorriso cura para essa doença, sua filha, em nome de Jesus Cristo. Conceda a vitória para essa criança e abençoe, ó Pai. Ajuda ela na escola. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Aqui está essa criança. Abençoa ela na escola. Abençoa, guarda, Senhor. Que ela possa ser uma criança sábia. Abre o entendimento, não precisa colar de ninguém. E dá entendimento e sabedoria. Senhor, Deus da ciência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui está a tua filha. Ela veio porque ela precisa de Ti. Abençoa, Pai. Entra, Pai, aonde está a necessidade e conceda a bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Somente crê, irmã. Jesus mostrou que Ele curou a irmã de algo interno. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está a tua filha. Ela crê na palavra. Ela sentiu, Pai, como a raiz buscando água. E ela sabe que tem uma necessidade que o pastor, que o médico não pode fazer nada, mas o Senhor pode, em nome de Jesus Cristo. Junto com o pastor da igreja e com a igreja, nós cremos em cura divina e libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, aqui está a criança. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abençoa essa criança. E conceda a vitória em nome de Jesus. Aqui está o teu filho, Pai, vem buscar de Ti. Unge ele, Pai, ajuda ele, enche ele do Espírito Santo. Dai paciência, dai sabedoria.
E ali onde ele trabalha, dá entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Jesus vai te dar uma bênção lá no teu trabalho. Glória a Deus. Você vai ser promovido. Aleluia. A vitória é tua em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Tem alguém que deseja voltar para a mesa de ceia? Não tenha vergonha, não. Venha aqui se você está afastado. Mas é rápido. Eu tomei o tempo de Deus, você pode me ajudar agora? Tem alguém que deseja voltar? O pastor está aqui, ele vai conversar com você, enfim, mas ele é o pastor. Mas eu estou chamando você, se você deseja. Venha enquanto é tempo. Eu poderia ficar aqui a noite inteira e o tempo é de Deus. E Deus espera, porque eu disse que Deus espera. Tem você que sente que quer tomar a próxima ceia? Tem alguém que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Que não tem aceitado ainda e quer vir aqui à frente? Tem alguém? Que Deus te abençoe. Está aqui essa jovenzinha? Glória a Deus. Glória a Deus. Você veio receber oração para quê, jovem? Jesus no seu coração. Amém. Pastor Oswaldo, ovelha sua. Aleluia. Glória a Deus. Nada melhor que o pastor. Vai que não, jovem. O pastor vai orar para você. Isso, pastor. Aleluia. O amor de pastor. E nós, com o amor de pai e de mãe, vamos nos unir junto nessa oração. Quem tem filha, aí ore por essa jovem. Quem tem filho, aleluia. Senhor, eu tenho a minha filha que está ali em casa, Pai. Que pedido. Peço no santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Ah, se tu soubesse quanto Deus te ama. Você sabe que Jesus te ama. Ah, se tu soubesse como Jesus me reclama, acenderia em teu peito uma chama de esperança, encontraria em teu caminho muita paz, amor. Deus te abençoe, pastor Oswaldo, e confiança. A nosso coração, e você sela seu coração com esta mensagem que você ouviu, e Deus te ajudará em tudo. Essas mensagens são armas com a qual Deus nos equipa para vencer o inimigo ali na frente, né? Então, que Deus abençoe a cada um nesta noite. Fim de semana vamos ter a ceia, todas as noites vamos ter oração aqui no tabernáculo. E você venha orar na presença de Deus.